E a no... Mas aí já... Vamos acelerar! Bolsonaro é mais que um próprio fascista, é o próprio fascista. E tem um discurso de muita violência, né, de rompimento das obrigações mais básicas de direitos humanos. Projeto do Bolsonaro respeito à segurança pública, que opinião você tem desse projeto? Pois é, não é exatamente um projeto, é uma grande agitação, né? Deixa eu te dar um dado. A maior parte dos policiais que são vitimizados, que são mortos, são assassinados na folga. Ou seja, nas operações policiais onde há planejamento, onde há coordenação, não é aí o lugar onde os policiais morrem. Isso acontece, mas não é aí. Onde os policiais morrem é na folga, sozinho, dentro do carro, no sinal, sendo assaltado. Você imagina você entregar para um cidadão comum, sem treinamento, sem preparação, a faculdade de portar uma arma, o que aconteceria com ele, né? Ou seja, então na realidade é uma grande agitação. Quem vai ganhar dinheiro com isso é a indústria armamentista, compreende? Para nós, a ideia de que a ampliação do porte de arma é a saída para a segurança pública é uma piada de péssimo gosto e que vai custar muitas vidas, sabe? E não vai melhorar a segurança. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai baixar o preço da arma no mercado ilegal, porque tantas armas vão ser furtadas da mão do pai de família, da dona de casa, de quem equivocadamente decidiu comprar uma arma para portar. Vão ser tantas armas subtraídas dessas pessoas normais que o efeito Bolsonaro no crime vai ser o barateamento da arma. Fascismo não é só um governo que existiu, né, no século passado, não é uma forma de governo. O fascismo é um modo de vida e esse modo de vida hoje ganha, né, espaço e um projeto político dentro de estados formalmente democráticos. Né, mas isso não significa que não seja fascismo. Por isso que o nome do nosso movimento é Policiais Antifascismo. Nós estamos na luta contra esse projeto. Uma pergunta. O Bolsonaro, ele representa tudo aquilo em segurança pública que a gente é contra. Que a gente entende que hoje a política pública que a gente tem é uma política pública de guerra às drogas, só que ninguém faz guerra às coisas, faz guerra às pessoas. Então, na verdade, o que a gente tem é uma guerra à população pobre, negra, periférica. Então, assim, e a gente defende que esse não é o tipo de política de segurança pública, especialmente porque a maioria dos policiais são negros, pobres, muitos periféricos, especialmente na PM, né? A gente entende que existe uma concepção na sociedade que não entende o policial como trabalhador, o próprio policial não se entende como trabalhador, então o nosso primeiro, assim, movimento dentro da polícia é isso, o policial se reconhecer como trabalhador, porque só ele se reconhecendo como trabalhador que ele vai ter solidariedade com a luta de classe de outros trabalhadores, né? E nesse contexto a gente luta dentro dos sindicatos, das organizações pelo direito do policial como trabalhador, né? Hoje se pediu muita intervenção militar no Rio, e a intervenção militar veio, muitos PMs pediram a intervenção e quando a intervenção veio, o que fez com os militares? Botou eles para trabalhar 48 horas e descansar 24. Trabalhar 24, descansar 24, trabalhar no outro dia. Quer dizer, até os policiais são massacrados pela lógica militar. E aí o nosso grande desafio dos policiais antifascismo é fazer com que esse policial enxergue isso. Que ele também é massacrado. Que ele não faz parte do setor dominante da sociedade. Ele tá lá embaixo, junto com todos os negros e gays e mulheres e periféricos, junto, tá todo mundo junto. Né? Então esse é o nosso grande desafio para combater esse fenômeno Bolsonaro. Nos últimos anos, um governo federal associado à esquerda, então essa desilusão elege a esquerda
como inimigo, como um culpado dessa história. Um contexto de baixíssimo aprofundamento do debate político. O debate político ele é superficial, ele normalmente é sem paciência, né? Porque também a política, a linguagem, né? A linguagem da política, ela provocou um abismo entre as pessoas e a política. Então isso não estimulou o aprofundamento do debate político. O debate político é feito base em jargões, uma superficialidade de percepção. Não tem um amadurecimento das posições, uma troca e tal. E tudo baseado um pouco no cansaço, porque também teve uma criminalização da política nos últimos tempos. Seja através da hipertrofia do poder judiciário, a politização do judiciário, mas também a construção da imagem do político como o culpado de todos os males do nosso país. Não é que eu esteja absolvendo os políticos, mas é que a gente não conseguiu construir uma percepção popular de que os políticos estão a serviço de alguém. E então a luta é entre campos políticos e não uma luta contra os políticos. Então isso criou o cenário da ideia de que existem políticos tradicionais e alguém que vai exterminar isso tudo, acabar com isso tudo. E temerosamente isso foi construindo uma narrativa muito semelhante a 64, quando teve a instauração da ditadura aqui. Uma ideia de que alguém vai usar a força para acabar com a bandalheira, para acabar com toda essa roubalheira, que isso é generalizado e tal. A mídia faz uma cobertura da política, que é uma cobertura muito criminalizante, é tudo bandido, é tudo ladrão. Os debates qualificados eles não aparecem na mídia, então também a política virou pauta policial. E aí o Bolsonaro se encaixa como uma luva nesse contexto, porque ele é o Chuck Norris da política. Então se é uma pauta policial, vamos botar o cara que vai resolver, vou botar o tira, né, da história. E aí se encaixou. Então você vê pessoas fazendo dessa eleição um momento muito semelhante ao que aqui no Brasil a gente chama da sessão da tarde, domingo maior, que são momentos da televisão que passam filmes de ação, né? Então é isso, virou isso o debate político, as pessoas estão cansadas, não querem se aprofundar, não foi construída essa cultura do aprofundamento e acho que os governos do PT têm sim responsabilidade nesse processo. Como eu falei, é a mesma coisa, na década de 60 teve a marcha com Deus, família e propriedade, pátria, sei lá. Eu acho que é a mesma coisa, né? Preserva o moralismo, que é a base do patriarcado, e a questão, enfim, da família, Deus e tal, e a pátria como o pacto desse patriarcado brasileiro, né? Tem um pacto aqui de 500 anos, que ele estremeceu algumas vezes na história, ele foi repactuado com base na porrada, no sangue, né? O treinamento dos militares no Brasil é um treinamento que é para violar direitos humanos, e ele começa no quartel, quando os seus próprios direitos humanos são violados. Então, e é para isso que eles são violados, né? Para que o soldado chegue na rua e possa violar também. Porque quem tem os seus direitos respeitados tende a respeitar o direito dos outros. Mas quem tem os seus direitos violados tende a banalizar o direito dos outros. Então, veio a Constituição Democrática, os tratados de direitos humanos, enfim, a questão dos direitos e garantias fundamentais, mas a cultura institucional do Estado brasileiro e dessa relação do Estado com a sociedade não mudou. Então vai se formando esse tipo de contexto. E com a decadência da razão, né, a ideia de que a razão não é uma aliada, aí o cenário é perfeito para uma figura como Bolsonaro, um cenário de irracionalidade.
A extrema-direita no Brasil ela já teve no poder, né? Ela conseguiu derrubar o presidente João Goulart a partir de um fantasma que fazia sentido naquele momento, porque era um momento em que a Guerra Fria estava no ascendente, né? Então, eles, através do fantasma do comunismo, eles conseguiram derrubar o presidente João Goulart e instaurar no Brasil uma ditadura civil-militar que recrudesceu nos anos 70 com o AI-5, né? A princípio, as pessoas achavam que era a melhor solução para o país, entregar o país a militares. Os militares nunca mais devolveram o país aos civis e, através do fantasma do comunismo, conseguiram convencer boa parte da população, sobretudo aquelas que defendem tradição, família e propriedade, de que essa era a melhor solução para o Brasil. Aconteceu que eles gostaram do poder, nunca mais entregaram o poder aos civis, e instauraram um regime de terror em que a dissidência política era tratada com assassinato, com tortura, em que as liberdades eram reprimidas, em que as artes eram policiadas. Criou um ambiente de terror que prejudicou inclusive parte da classe média que apoiou o golpe. E a gente achava que tinha derrotado essas forças de extrema-direita com a redemocratização, com a Constituição de 1988, com a eleição do primeiro presidente civil antes, que foi Tancredo Neves, e, enfim, a instauração da nova república. A gente achou que tinha derrubado a extrema-direita, mas ela estava aí subterrânea, agindo de maneira subterrânea. E em 2013 ela achou o caminho para sair do esgoto e vir à tona, pegando carona no movimento de esquerda, que foi o movimento Passe Livre, pegando carona no movimento que questionava os gastos públicos aqui do Rio de Janeiro com as grandes obras da Copa, pegaram carona nesses movimentos e vieram com sua agenda antidemocrática, com sua agenda que quer banir a esquerda do cenário político, com sua agenda que quer banir as minorias. Então, o que a gente está vendo, essa ascensão da extrema-direita, não é algo absolutamente novo. Na verdade, a extrema-direita sempre existiu no Brasil, ela estava nas instituições públicas, ela estava dentro das universidades, ela estava no Ministério Público, ela estava no Judiciário, e ela encontrou o momento ideal para atacar a esquerda depois de 3 governos populares. A gente não vai dizer que foram governos de esquerda, porque os governos petistas não foram governos de esquerda, mas foram governos populares, governos de coalizão, fizeram uma coalizão, uma conciliação de classe que permitiu a tirada de 40 milhões de pessoas da miséria, a implantação das cotas da universidade, a chegada dos negros, dos pretos e pretas a lugares onde eles não estavam, uma atenção um pouco melhor aos povos indígenas, aos povos originários, as conferências LGBTs, portanto o reconhecimento dessa comunidade, a PEC da empregada doméstica, que trata a empregada doméstica como uma trabalhadora. Tudo isso incomodou esses setores fascistas de extrema-direita, que agora encontraram nesse sujeito que é corrupto, incompetente, racista, misógino, o seu porta-voz, o seu candidato. Agora, há uma preocupação que isso se torne uma prática com a vitória desses grupos do Bolsonaro, que defendem abertamente ditadura, tortura, que dizem o seguinte, que diz claramente que o problema da ditadura foi não ter matado mais aqui no Brasil. E tem grupos paramilitares aqui, as milícias aqui do Rio de Janeiro, todas estão com eles. Tem uma certa licença para agir já. Aumentaram o número de mortes nas favelas brasileiras. Então, nós vamos ter 15 dias de muita luta para reverter esse processo. Porque eu, sinceramente, por conhecer muito o que ele significa, eu não tenho dúvida de dizer que eles vão tentar ir para uma ditadura militar aqui, fechando completamente. A aliança com os setores do judiciário mantém essa aliança e a punição em relação às lideranças de esquerda, prisão e assassinatos, infelizmente. Do mesmo que todas as forças reacionárias de ultradireita, neofascistas, conservadoras tenham se aglutinado em torno do mito mistificador Bolsonaro, e ainda na hipótese que é real dele vencer a eleição, ele vai encontrar muita resistência, vai ser um período de caos, de luta e de conflitos. Isso eu não tenho dúvida. Há um acúmulo democrático no Brasil que não permite que esse neofascismo se instale de maneira célere, pelo menos. Nós vamos ter muitos conflitos. Os LGBT não vão voltar para o armário, os negros não vão aceitar a reescravização, as mulheres não suportam mais o patriarcalismo. Para falar de segmentos sociais
que ele despreza. Agora, os 49 milhões de eleitores do Bolsonaro não são neofascistas ou nem mesmo autoritários, são de viés conservador e isso coloca um desafio para a esquerda. Onde erramos depois de quase 2 décadas com mais força política, hegemonizando com a pauta progressista? É que nós estamos vivendo o fascismo chegando ao Brasil. E o fascismo ele tem as suas etapas, né? A etapa do medo, do ódio que foi instalado na população, né? Daquele do vencedor, do grande Messias que irá resolver todos os problemas e que não tem absolutamente nenhum compromisso com o projeto nacional. Tem apenas, com palavras de ordem, dizer que vai resolver e não vai resolver o país. Nós estamos vivendo esse fenômeno no Brasil e não é de agora. Já vinha de antes, quando eles fizeram o impeachment de uma mulher honesta, uma mulher que foi eleita com mais de 54 milhões de votos. Não aceitaram o resultado das eleições, fizeram o impeachment com um Congresso altamente conservador e comprometido, não comprometido com a democracia, e nós tivemos logo a seguir todos os impedimentos possíveis e imagináveis, até prisão política de Lula, para que Lula não fosse o presidente do Brasil de novo, porque sabiam que Lula ganharia em primeiro lugar.